Boa noite, boa noite. Nós estamos começando mais um programa aqui da RádioCast, com o podcast Pode Falar. E aqui você pode falar. Aqui o nosso programa, aqui a gente não tem, a gente aqui não tem um tema exclusivo. Toda semana a gente iremos abordar vários temas, né? E o programa de hoje nós iremos falar sobre saúde mental. Hoje eu estou aqui com meus dois amigos aqui, o Rafa Street e a doutora Cláudia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Hoje nós vamos falar um pouquinho a situação a qual nós nos encontramos no momento, porque nós estamos precisando muito de políticas públicas na área da dependência química e assim por diante, né? E é um assunto bem polêmico, é um assunto que ainda é muito tabu, viu, Rafa? As pessoas não querem muito estar falando da dependência química. Sim. E hoje aqui no meu programa, aqui nesse podcast, né, a gente... Por isso que está esse nome, sabe? Porque eu pode falar, porque eu já fui de programa que as pessoas falaram assim, você não pode falar dependência química assim, porque ainda tem um tabu. Só que chegou uma hora que não tem mais como a gente fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo, porque as nossas ruas estão assim, uma situação alarmante de pessoas em situação de rua, nós estamos com muitas famílias sofrendo o problema da dependência química, e toda semana a gente vai estar trazendo vários artigos, né? Nós vamos estar falando sobre a saúde mental em todas as áreas, né? Então, hoje não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que o Rafa para poder estar falando um pouquinho sobre a dependência e a doutora Cláudia para falar sobre a codependência. Olha só que time bacana, né? E desde já quero passar a bola aí para o meu amigo Rafa, aí está se apresentando, está aí falando, Rafa. Sim. Boa noite, é um prazer ter você aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes que você estará aqui no programa junto comigo, sim, né? E a gente está aqui nesse bate-pronto aqui, trazendo um pouquinho também de conhecimento para as famílias, né? Muitas famílias estão sofrendo e não sabem o que fazer e como fazer. E hoje nós estamos aqui para esclarecer um pouquinho sobre tudo isso, Rafa. Fica à vontade. Boa noite, Tânia. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite para o Renilson, que está ali por detrás ali do televisor, né? Das câmeras ali nos bastidores. Quero dar boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Poxa, você viu como eu fiz educação? Eu nem falei boa noite para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. E eu quero falar para você que eu fico honrado, né, de você ter me convidado aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto, né, que é um assunto delicado. Está afetando muitas famílias, não só aqui em Guarulhos, mas eu creio que em todo o Brasil, todo mundo, né? Sim. É uma epidemia, né? Eu creio que é uma epidemia. Eu já falo que é uma pandemia. É. E as drogas estão afundando muitas famílias aí. E a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. E como que você tem visto todo esse cenário, Rafa? Aí, porque assim, hoje mesmo foi um dia que eu tive várias procuras de pessoas me pedindo internação, e a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem muito para quem recorrer, se não for as nossas alianças aí, a nossa rede de apoio, ficaria muito difícil a gente poder ajudar, né? E desde já, Rafa, eu quero estar agradecendo a cada um, sabe? Que tem me ajudado, muitas portas têm se abrido, sabe? Todas as casas aqui, eu não vou falar o nome, porque às vezes não é legal, sabe? Porque às vezes a gente esquece de algum e aí... né? Mas desde já eu quero agradecer a todos que têm abrido as portas quando eu tenho batido lá pedindo uma vaga. Eu sei que às vezes quando eles olham lá é a Tânia, acho que eles não querem me atender, porque eu vou estar lá chorando, me arruma uma vaga, porque para tirar esse menino da rua, para tirar essa menina da rua, e assim, né? A gente fica ali na dificuldade bem grande de poder estar arrumando lugar para colocar essas pessoas. Sim, é complicado, Tânia. Geralmente tem muitas famílias que às vezes não sabem nem aonde recorrer para pedir ajuda, né? Não tem muita ajuda da prefeitura municipal, não tem muita ajuda do governo estadual, entendeu? Não tem muita ajuda federal, né, nessa questão, governo federal também. Então, eu creio que os políticos tinham que se reunir para fazer uma
uma questão nessa área aí da saúde Uma pública, questão de né? políticas públicas, Sim. né, para a dependência química, que é o que a gente está precisando aqui, né? Porque eu fui pesquisar aí, eu acho que foi em 2019 que parece que abriram aí um centro terapêutico aí, mas é muito pouco diante da necessidade, Sim. sabe? E é muito pouco diante da necessidade que a gente tem, portanto, de pessoas que estão na dependência química, sabe? E assim, o que que acontece, Rafa? Um dos maiores problemas que a gente vê das ruas estarem assim, porque as famílias não sabem como lidar com a situação, Sim. as pessoas não entendem que a dependência química ela é uma doença, e por conta de toda essa problemática, por falta de conhecimento, coloca para a rua, não querem saber, mas a gente também não está aqui para julgar a família, porque é uma outra história, porque sim, atrás de um adicto tem muita dor, né? São famílias que vêm sofrendo com essa questão e não sabem aonde pedir ajuda. Até porque sabe que se a gente for procurar, e principalmente aqui em Guarulhos, a gente só tem um CAPS-AD, que é muito pouco para essa população nossa. Sim. Um CAPS-AD, doutora, ele seria só para a região do bairro de Pimenta. Se contar os outros bairros adjacentes. É muito pouco, né, Rafa? Muito pouco. E também eu quero abordar um tema, já que você falou do CAPS-AD, tem um CAPS que está para ser construído, né? Só que tem um prazo para ser construído esse CAPS e esse prazo vence em outubro. E só fizeram a terraplanagem, já escolheram a empresa para construir o CAPS. Só a prefeitura está fazendo propaganda, mas até agora só fizeram a terraplanagem e é só até outubro que é o prazo para construir esse CAPS. Para começar, né? Para terminar. Para terminar, porque eu estive na reunião da saúde, na sexta-feira, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, a gente esteve na Secretaria da Saúde e eles estavam falando da construção do CAPS, né? Inclusive, eu até marquei lá, mas são muitas informações e agora no momento eu não tenho, mas eu vou... E aí, como a gente estava lá por conta de um edital que eles estavam lá elaborando, sim, então eu não quis me aprofundar para não atrapalhar, mas é de suma importância para mim estar sabendo melhor sobre esse CAPS-AD, porque para a gente é muito necessário, até sim, porque nessa questão a gente tem quando tem algum menino, alguma pessoa aí surtada, a gente não tem para onde levar, a gente não sabe o que fazer, a polícia não pode levar, o SAMU não vem e fica tudo muito complicado, Rafa. Sim. E a cada dia tem aumentado mais o número, né? E o que você tem para me dizer de tudo isso, Rafa? Então, muita gente, hoje em dia, né, usa droga, às vezes, não pelo fato de só querer usar. Muitas dessas pessoas que usam droga hoje, ela passa por alguma depressão, entendeu? Às vezes perdeu algum ente querido, aconteceu alguma coisa grave ali por detrás para a pessoa tá usando droga. Muitas delas, alguns entram por embalo, às vezes até dos próprios amigos, entendeu? A má influência, né? Mas muitos que estão usando droga mesmo, às vezes é por causa de alguma coisa que passou na vida, entendeu? E é por isso que hoje eu não julgo ninguém que às vezes está usando droga. Muita gente que não conhece o tema, não conhece a situação, às vezes fala, é frescura, tá usando droga, se quiser parar, para. Não é fácil assim, entendeu? Por isso que eu não julgo ninguém hoje, porque eu sei, eu já passei por essa situação, eu comecei a usar droga depois que eu perdi a minha mãe, entendeu? Eu não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, entendeu? Mas graças a Deus, com muita fé em Deus que eu tive, eu consegui sair dessa situação, consegui superar, né, a perca da minha mãe. Mas até eu superar isso daí, foi muita coisa que aconteceu na minha vida, sofri muito. E é por isso que hoje eu entendo muitas pessoas que tá nesse vício, entendeu, hoje em dia, porque eu sei que alguma coisa aconteceu ali, e é por isso que às vezes eu disponibilizo um pouco do meu tempo para poder ajudar as pessoas, porque eu sei que não é fácil. Rafa, eu sou regional de Amor Exigente, eu tenho um grupo de apoio, né? Sim. E eu atendo as famílias
E eu vejo, porque assim, é tudo uma questão comportamental, né? Começa tudo, por isso que a gente fala da importância de se trabalhar a prevenção, né, doutora? Da gente se trabalhar a prevenção, porque são traumas que às vezes vão se carregando, nada é por si só, sempre por trás de um dependente tem uma história, assim como você falou, né? E aí, se a gente for procurar, a gente vai ver que tudo tem raízes, né? E que começou lá. E às vezes a pessoa vai buscar isso como um refúgio, né? Eu quero ouvir a doutora falar um pouquinho aí da codependência, né? Porque a gente sabe que existe dentro da dependência, a gente está aqui falando da dependência, né? Mas dentro da dependência tem o codependente, que ele sofre mais do que o dependente. E aí você fala assim, mas não, o codependente, ele é codependente de N coisas, sabe? Ele vive em função do outro, às vezes ele deixa de viver a vida dele para estar vivendo a vida do outro, né? Sim. E aí eu vou deixar a doutora Cláudia estar aqui se apresentando e falando um pouquinho. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Eu estou na frente de 2 gigantes aqui que dominam o assunto, né? Eu sou biribinha, comecei agora, mas tenho estudado bastante essa questão. Deixa eu começar lá do começo. Eu fui para o grupo da Tânia do Amor Exigente a convite, e muito rapidamente eu me enveredei para a causa da drogadicção. Acho que foi um chamamento, né, Tânia? Não tem muita explicação, né? Inclusive aqui para mim, uma das coisas que eu estou aprendendo é ouvir, né? Porque eu falo pelos cotovelos, então a gente tem muito conteúdo para aprender, tem todo esse conhecimento com as pessoas que estão nesse meio para tentar resgatar vidas, né? E eu estou aprendendo muito, então eu estou aprendendo a ouvir bastante, mas enfim, eu tive um chamamento, eu não consigo explicar muito bem como isso aconteceu, mas hoje eu posso me considerar uma voluntária, né, Tânia? Exatamente, né? E quando a Cláudia fala assim, viu, Rafa? Ela fala assim, porque assim, quando a Cláudia ela chegou no grupo, ela foi lá por conta do outro, né? Só que daí ela entendeu que ela era uma codependente, né? E aí o codependente ele deixa de viver a história dele para estar vivendo a dependência do outro, e ela aprendeu que ela não pode mudar o outro, né? Exatamente. Então, assim, no grande geral, quando você busca o grupo, quando você chega e tenta levar a sua problemática, que está relacionada geralmente ao comportamento de outra pessoa, e você acredita que não é em relação ao seu, mas é em relação ao seu sim, né? O codependente, ele acaba arrastando para ele a responsabilidade de um problema que não foi ele que criou. E isso vai virando uma coisa tão gigantesca que a pessoa paralisa, né? Tudo que ela idealiza para ela fazer na vida, né? Todos os projetos de vida dela acabam ficando envolvidos com aquela necessidade de fazer com que o outro entenda a condição dela no mundo. E dentro desse processo você entende que quem tem que mudar é você, que você não vai mudar ninguém, né? Absolutamente ninguém. Voltando para essa questão de políticas públicas, que eu entendo pouquíssimo, não me entendo, na verdade, não é que eu não entendo, mas eu acho que quando a gente fala do CAPES, de serviço público para acolher essas pessoas, para trazer condições dignas, um tratamento, a gente tem que voltar na raiz do problema, não só falando de drogadicção, mas falando também da questão psiquiátrica em si, né? O poder público, ele minimiza essas questões da psiquiatria, né? A psiquiatria fica lá no final da fila quando você fala de saúde pública. Então, são gerados pouquíssimos recursos, como, por exemplo, se você tem uma pessoa na tua casa, independentemente dela ser adicta, dela usar drogas lícitas ou ilícitas, que essa é uma outra questão importante também, mas você não tem onde ver o cara, você não tem para onde levar. Se você não tem recurso, principalmente financeiro, se não tem essas pessoas que estão aqui comigo hoje, você praticamente não tem respaldo. O poder público, ele não te dá condições de você ser afagado, de você ser acolhido. As possibilidades de você encontrar resposta no serviço público, elas são muito pequenas. Isso é triste. E assim, doutora, uma das coisas que me deixa assim... eu não tenho nem palavras para falar, sabe? Tem hora que eu não quero nem colocar adjetivos. Porque, assim, uma das coisas, Rafa, que me deixa... Até esses dias eu vi uma matéria, né, fiquei sabendo de uma história que eu fiquei muito triste, porque, assim, as nossas ruas estão lotadas. Sim. A prefeitura
não ajuda. Aí os meninos estão na rua, nós perdemos um menino agora, inclusive a gente acolheu a tia quinta-feira, né? Nós ficamos ali chorando junto, porque a gente sabe a dor. E aí, assim, eles estão lá na rua, eles podem apanhar da polícia, eles podem roubar, eles podem fazer tudo. Aí está lá na rua naquela situação de miséria. Quando alguém abre uma CT, uma casa terapêutica, né? Porque eles não têm eles não têm todo o recurso. Aí a vigilância sanitária só vai lá para fechar, mas eles não vão lá da condição, sabe? Inclusive, é algo que a gente precisa chamar a atenção aí dos nossos governantes, sabe? Sobre isso. Que vão lá, que regularize, que Guarulhos é tão assim, sabe? É uma questão tão triste que tinha o Comad, que eu fazia parte do Comad de Guarulhos, e quando entrou uma gestão antes do Lucas Sanches aí, acabaram com o Comad. E depois disso, a gente tentou aí ver, inclusive eu falei, a gente estava vendo aí como que faz, porque nos outros lugares tem, sabe, o Conselho Municipal, né, de políticas para dependência química, aqui não tem, de droga não, aqui não tem. E aí, quando a gente tem uma CT que vai lá, que abriga, sabe, você acha que dentro de uma comunidade, de uma casa terapêutica, o cara está lá, ele tem todo um cronograma, um trabalho feito com carinho, com amor, o cara tem comida, roupa lavada, o cara aprende a espiritualidade, que é uma coisa assim essencial, porque nós somos espiritual e corpo, não basta tão somente a gente cuidar só do psique, mas é de um todo, né? É espiritual e corpo, quando a gente vai se trabalhar isso, e dentro dessas casas terapêuticas, por menor que seja, digamos, o recurso que eles têm, mas pelo menos os caras têm uma comida, eles têm uma espiritualidade, eles têm ali, sabe? Recupera-se a dignidade. Sim, entendeu? E aí eles vão lá, colocam os caras para rua, que nem fizeram esses dias aí, em 2 CTs que eu fiquei sabendo, manda abrir as portas, coloca os caras para fora. E aí? Então, é melhor os caras estar na rua? É melhor os caras estar dormindo nas calçadas, os caras estar roubando porque precisa comer? Sabe o que mais me preocupa, Tânia, na questão da saúde pública? Já não tem, a prefeitura já não dá um respaldo assim para os idosos, que precisa de um lar, que às vezes não tem um lar, e está tendo muito idoso usando droga. E quando a gente fala de droga, inclui-se o álcool, né? Sim, é muito idoso. Principalmente o álcool, doutora, porque as pessoas esquecem que o álcool é a droga que está em primeiro lugar, tá? E por ela ser uma droga lícita, todo mundo se bebe. Eu teve um dia que veio uma pessoa me questionar porque falou que eu falei que ele tinha uma biqueira. É a biqueira do álcool, que é as adega, que a gente está lotado de adegas aí. Por quê? Porque são as drogas lícitas, né? Que está aí, e a cada dia mais tem mais crianças bebendo. Você vai ali na porta da escola, gente, eu fui ali perto do Viana, foi agora no começo do ano aí, e eu fui numa reunião, e eu fiquei chocada de ver o quadro de quanto de meninos que estavam saindo com aqueles copos de gin, aqueles copos de 10, né? Que eles já fazem assim, o copo de 10, né? Porque é o 10 que eles conseguem fazer o rateio e comprar. E aquele monte de menino que cabularam aula, que estão ali, sabe? É assim, quando eu começo a falar de dependência química, quando eu começo a falar, eu já começo a ficar... Porque, gente, é uma coisa assim, surreal, sabe? Mas só a gente já leva em consideração a falta de seriedade, a falta de propósito do governo querer vetar isso no grande geral, é que o álcool ele pode ser vendido ali ao bel prazer para qualquer pessoa e é a porta de entrada. E a gente sabe muito bem que o álcool é a droga que mais mata. Sim. Então mas já causa acidente de trânsito, né? E a gente sempre faz essa analogia, né? Você tá num churrasco, o cara dá um show porque ele ficou bêbado, todo mundo vai dar risada, né? E é tão droga quanto. E mata tanto quanto as outras. Sim. Inclusive, e as políticas públicas, infelizmente, não se preocupam com isso. Inclusive, o Rafa estava falando agora, um assunto muito bem abordado. Que ele estava falando do número que tem crescido de idosos. Mas e por que isso, Rafa? Eu tive vendo que depois, nesse momento pós-pandemia, aumentou-se os números, né? De idosos na dependência, né? E aí, a gente até parando para ver tudo isso, mas é porque também, viu, Rafa? Eu estava fazendo uma análise sobre isso, a gente vê muitas pessoas que depois que elas param de trabalhar, que elas
A gente não tem um centro de convivência para idosos. A gente precisa ter algo que acolha também os idosos. E aí eles fazem o quê? Vão para a porta do boteco, começa a beber. Gente, é uma coisa assim, sabe? Eu passei por uns lugares e eu estava olhando. Você passa assim, tem um monte de idoso assim jogando. Tem um centro de convivência que eles ficam Fora que jogando. a gente não pode esquecer do câncer da sociedade, que são os jogos de azar, né? Que depois da pandemia cresceu absurdamente, né? Como que fala? Aqueles joguinhos bets, né? Isso. Tem muitas pessoas. Isso daí. Já teve gente que me procurou para me ajudar ela a levar para a clínica por causa dos jogos. Eu falei, mas que droga que você usa? Não uso droga. Você bebe? Não, não bebo. Então é o quê? É os jogos de azar. Teve gente que vendeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo por causa disso daí. Eu fiz um atendimento, que a gente trabalha com o sigilo, né? Mas eu fiz um atendimento de uma jovem senhora muito bonita, trabalha para uma multinacional, e que ela estava assim, se sabotando para poder se envolver com a agiota, pegar dinheiro emprestado, tudo para jogar. Eu já conheço vários casos, sabe? E tem aumentado. Eu conheço muitas famílias que já foi destruída por causa disso. E aí, diante desse cenário, o que a gente faz, Rafa? O que a gente pode fazer? Quem que a gente tem que chamar atenção? Só que assim, Rafa, eu fico olhando, a gente tem um grupo de apoio, né? Sim. Todas as quinta-feiras nós temos um grupo de apoio para as famílias. E por mais que a gente tenha divulgado, que a gente tenha falado, as famílias também, elas estão tão cansadas, vamos dizer assim, que elas desistem, sabe? E não vão buscar ajuda. E aí entra a questão da codependência. Porque às vezes a pessoa acha que está protegendo a pessoa que está dentro disso, tanto de jogatina, quanto de droga, etc. e tal, e a família não sabe o manejo para poder ajudar essa pessoa a sair disso. Então, também não tem programas sociais voltados para isso, de forma que seja informativo, que seja educativo, porque, como você falou, isso vem da infância, né? A gente leva essa informação para dentro de casa, por questão de costumes morais, etc. e tal, a gente leva. Mas, na grande maioria, a pessoa se perde no meio disso, como você falou, sim, traumas, perdas, etc. Predisposição, que é uma questão super importante de se tratar, porque o predisposto ele já traz aquilo junto com ele, né? Sim. Ele já tem uma coisa, Cláudia, tem uma grande chave nisso tudo, que é assim, a gente tem falado que o maior número é em relação ao álcool. O que acontece? Eu só vim entender que o meu pai era um etilista, um alcoolista, depois que eu virei amor exigente, né? Porque até então, eles nunca trataram o álcool como uma dependência química, exatamente, entendeu? Sim. Até porque, que nem meu pai sempre foi muito trabalhador, e chegava fim de semana, então tinha aquela, o cara trabalhou a semana inteira, agora ele não pode beber um pouquinho? É uma alcoolista funcional, né? Então, por conta de tudo isso, nunca se levaram a sério, e quando a gente fala de saúde mental, a gente está com tantos problemas na área da saúde mental, que a gente teria que dividir, sabe? A gente fala da saúde mental na área da dependência química, que quando a gente fala da dependência química, a gente está falando do álcool, a gente está falando do tabaco, né? Porque as pessoas têm uma impressão muito errada. As pessoas acham que droga é só o crack. As pessoas, elas vêm levar assim, não. E aí, quando sabe que fulano usou o crack, nossa, agora ele está no fundo do poço, nossa, gente... Qual que é a pior droga, André ou Rafa? A pior droga é aquela que a pessoa faz uso. Então, não existe a melhor e a pior, entendeu? Eu conheço pessoas... da maconha, né? Maconha natural. É uma escada, né? Só que é uma escada não de subida, é uma escada de descida. O primeiro degrau começa ali no cigarro. Quando é jovem, aí tá fumando, acha que é legal. Olha, eu tô fumando e tal. Quer mostrar para os outros que tá fumando. Agora tem que tomar aqui. Aí do cigarro já desce para o álcool, do álcool desce para a maconha, da maconha vai para a cocaína, agora tem a K2. É progressiva, fatal e incurável. Tem a K2, a K9, o crack. Aí quando vai ver, tá descendo a escada, já tá lá no fundo do poço. E o cara sempre tem aquele discurso de eu vou até onde eu quero. Né? Para mim tá confortável, eu paro quando eu quiser, não é isso?
Sim, só que não é desse jeito, não é bem assim. E quando a Chega uma pessoa hora que a pessoa não descobrir consegue. que ela não tem mais o domínio sobre ela, E aí a Já família tá. já adoeceu junto, né? a família Já já tá. começa. Em primeiro lugar, quando a família vem descobrir que alguém está no uso, ela já tem de 2 a 3 anos no uso. Sim, Já começa por aí. sim. Ah, não, hoje em dia está muito mais rápido. Não, é que assim, né? Não, é que depende, sabe? Sim. É que depende do tipo de droga que a pessoa está usando. Depende do Sim. comportamento. Hoje em dia a droga droga. que está na moda e que a maioria dos jovens está usando é a K9. Então é um mês o cara já está viciado, já está roubando as coisas dentro de casa para usar droga, entendeu? Aí a família já percebe rápido. Essa é uma das drogas que está sendo letal, está sendo mais rápido e está matando muitos jovens. E o que está matando também é esses cigarros eletrônicos, né? Que Sim. na escola tá uma coisa terrível, É sabe? o tal de vape, né? Que chama vape. E aquilo ali, ele mata mais do que o cigarro, né? Sim, E- o nível de nicotina concentrado ali é gigantesco. Olha, Rafa, e quando a gente fala de saúde mental, o que você acha, Rafa, diante desse cenário? O que você acha que poderia ser feito? O que a gente poderia estar, assim, pedindo aí, né? Como você acha que poderia mudar todo esse cenário? Eu creio que tinha que ser muito conversado, né? Criar algumas políticas públicas para tentar tirar os jovens dessa situação. Entendeu? Hoje em dia não se vê, não tem mais cultura, entendeu? A maioria dos governos está cortando a cultura. Tem jovens hoje que não sabe nem o que é um teatro. Tem jovens que não conhece arte, não conhece nada hoje em dia na escola. Na escola não é incentivada a leitura, até meus filhos mesmo, para fazer a lição, tá fazendo pelo celular. Às vezes o professor passa lá num programa que tem lá da escola para eles fazerem a lição em casa pelo celular. E, tipo assim, não incentiva a leitura dos livros. Os livros hoje estão sendo aposentados. Vai ser tudo Entendeu? digital, né? A gente está na era digital, né? Então, Eu só acredito que é uma questão muito social mesmo, né? Sim. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente volta lá atrás e a gente fala qual tem sido a qualidade do ensino no sentido de práticas morais, né? De práticas cívicas. E tudo vem de lá de trás mesmo, né? O ambiente que a pessoa está, como se lida com aquilo dentro daquele ambiente e a informação que a pessoa traz junto com ela. Porque na grande maioria das vezes, a desinformação, ela é tão perigosa quanto o próprio uso. Quando a pessoa chega... Porque quando a gente fala de dependência química, no grande geral, é porque alguma coisa mexe com a química lá do teu cérebro e você vai querer cada vez mais aquilo, né? Isso Sim, foi empírico pouquíssimo. Mas eu acho que vai produzindo dopamina ali e a pessoa quer cada vez mais, né? Cada vez mais. E assim, viu, Rafa, mas a gente estava falando de políticas públicas para mudança. Só que daí você fala para mim, como que a gente fala de políticas públicas quando você está falando que aquilo que eu te falei é um tema muito abrangente, porque quando a gente fala de políticas públicas, como que a gente vai lutar por políticas públicas se não se estuda, se não busca conhecimento, se não se informa? E a cada dia o nosso ensino está mais defasado, se ele está mais defasado, se agora já está difícil lutar por políticas públicas, essa nova geração que está para vir, aí é que não vai lutar mesmo por políticas públicas, né? E nós estamos, assim, à mercê de quem está no poder, sabe? E a cada dia, então, eu acho que nós, né? Então, quando eu falo desse podcast, que é o Pode Falar, que a gente pode falar, porque aqui a gente quer dar voz para o povo, sabe? Sim. Aqui não tem um script montado, mas aqui a gente está fazendo o quê? O bate-papo que a gente pode falar assim, poxa, o que a gente pode estar fazendo? O que eu posso fazer para estar mudando essa área de política pública? O que eu posso fazer como a sociedade civil para a gente mudar essa história, para a gente correr atrás de política pública, para a gente fazer algo diferente? Porque a gente está vendo... eu fui numa reunião, a gente já tem muito pouco. E a cada dia, os órgãos que a gente tem aqui, que cuida de saúde mental, não está atendendo. Eu não sei, falaram que na reunião que a gente foi, já tem uns dois meses, mais ou menos, para 3 meses, eu fui na
na última reunião que eu fui no Hospital Pimentas, que lá tinha uma área de psiquiatria. E o diretor falou que acho que eles iriam tirar. Mas, porém, o diretor ele tinha assumido justamente naquela semana, e agora que eu vou na próxima reunião para saber como que vai estar essa questão, né? E justamente eu até entrei na área como conselheira, né, municipal aí, e eu entrei na área da saúde para entender um pouco dessas políticas públicas aí, para a gente entender como que funciona dentro do nosso município essa problemática, sabe? Eu já não estou nem falando das outras áreas, mas eu estou falando da questão mesmo de saúde mental, porque quando a gente fala de saúde mental, aí a gente vem lá com as nossas crianças atípicas, que também não tem neuro, que a gente não tem nada. Não tem terapias comportamentais cognitivas. A gente não tem que falar só em psiquiatra, porque o psiquiatra ele vai lá e dá um remédio, e não é só o remédio que a pessoa coloca lá na boca que vai consertar o problema. Então, a pessoa precisa de psicólogo, a pessoa precisa, no caso dos neuroatípicos, precisa de terapias comportamentais cognitivas, precisa de todo tipo de terapia que você possa imaginar dentro dessa área. Infelizmente, o poder público não entrega. Aqui a gente tem um ser, né? Que tem a equipe multidisciplinar, mas a demanda é muito grande para somente um órgão aqui, pelo que eu fui atrás para ver, né? Porque, inclusive, eu estou com meu neto aí precisando, né? Eu estou correndo atrás aí justamente para poder fazer uma análise, né? Para levar o meu neto para poder estar fazendo essa terapia aí. E é muito difícil quando a gente não tem neuro. A gente não tem neuro, para conseguir uma vaga é muito complicado. Tudo, enfim, tudo na questão de saúde mental. Eu não estou nem falando das outras, mas eu estou falando na área da saúde mental, que eu acho que é uma das áreas que está mais sucateadas. Eu tenho um outro pensamento referente a isso, que é meio contundente, né? Tipo assim, como que vai parar de ser vendido as drogas na rua, sendo que a corrupção é muito grande? E eu não estou falando de político, não. Estou falando de gente que é mais corrupta do que os políticos, que são a própria polícia. Porque, tipo assim, eles poderiam, se eles quisessem, eles poderiam parar uma biqueira ali. Parar e não vender mais droga. Mas eles não param. Eles vão lá, eles prendem um ou dois e começam a pedir acerto. Começa a pegar acerto nas biqueiras. Isso daqui, ó. Muita gente não tem coragem de falar isso, mas eu falo. Começa a pegar acerto na biqueira. Às vezes as drogas que eles tomaram ali, daquela biqueira ali numa semana, na outra eles vendem para outro traficante. Então a corrupção é muito grande no Brasil. Mesmo que a gente lute para fazer políticas públicas, é difícil. Enquanto houver a corrupção, vai ser difícil tirar as drogas de comercialização, né? E não vai parar, entendeu? A gente tem que fazer o quê? O trabalho que a gente está fazendo, tanto você, quanto eu, quanto a doutora. Se a gente puder ajudar aquela pessoa que está querendo parar, a gente vai ajudar. Mas muitos outros, a gente ajuda um aqui que consegue parar, mas entra 20 no mesmo caminho. Por quê? Por causa da corrupção que tem. Mas aí, te cortando, eu falo agora. Eu estou aprendendo muito com vocês. A Tânia, no nosso grupo de quinta-feira, ela costuma levar alguns palestrantes, inclusive eu te conheci numa dessas situações, você deu aula lá para a gente, foi muito legal o conteúdo. E aí eu falo o seguinte, a minha vontade é de comer o NA com farinha, porque aquilo ali é uma bíblia. Bastava o poder público trabalhar em cima daquela diretriz, porque você aprende muito com aquilo. Com os princípios, né? Com a prática dos princípios. Essa questão que você falou é uma questão muito polêmica, não te tiro razão no todo, mas eu acredito que a política ela esteja acima de tudo isso. Porque, por exemplo, vou falar do pouco conhecimento que eu tenho, quando você fala do poder das polícias aí, né? Sim. Elas estão subordinadas a questões políticas. Sim, então, o escalão das polícias, ele está muito mais ligado às políticas do que à própria polícia. Então, acho que o buraco aí é muito mais embaixo. Isso que eu falo da questão, tá, gente?
eu sempre faço palestra, é por isso que eu falo do trabalho de prevenção. Ainda a prevenção é o melhor caminho para se trabalhar, e os grupos de apoio que você estava falando, por quê? Para as famílias, e principalmente a família, porque assim, ó, eu tinha casa de recuperação, eu tinha CT masculina e CT feminina. E quando eu comecei a trabalhar, né, e aí eu via o déficit dentro da família. Dentro da família. E aí foi aonde eu comecei a buscar informação, buscar conhecimento. E quando eu busquei esse conhecimento, você vê que o problema não está no adicto em si, o problema está na família. É um bendito do codependente. Então, isso. Então, por isso, há essa necessidade dos grupos de apoio. Tanto faz LA, Amor Exigente, Naranon, AA, eles são, assim, essenciais, sabe? Porque eu, como pastora, falando aqui, tem gente que, inclusive, nós vamos ter a conferência aí de saúde mental para lideranças. Por quê? Porque nós temos várias lideranças que eles acham que é uma questão só de oração, e não é. A gente tem que buscar lá, no fundo, sabe, lá na raiz do problema, e ver o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente tem que saber acolher aquele que está chegando. E quando nós adquirirmos conhecimento e trabalhar com as famílias, sabe? E cada família, ela vai levar para dentro de casa o conhecimento. Só que, é aquilo que eu estava falando, né? Tem dias que quando eu começo a parar, poxa, são 20 anos trabalhando com dependência química, 11 anos de grupo de apoio, e aí tem dias que eu falo, poxa, tem dias que eu estou triste quando eu perco alguém, eu choro muito quando eu perco alguém nas drogas, e aí dá a impressão de que a gente está enxugando o gelo, né? Só que daí, quando eu vejo uma partilha linda daquela, que nem o nosso amigo que foi quinta-feira lá, a gente fala, poxa, se a gente conseguir salvar um, sabe, a gente já está com um grande avanço. Então, a gente vê que não tem que parar, mas que a gente tem que estar continuando mesmo, sabe? Fazendo um trabalho, já que a gente não tem ajuda do poder público, mas que nós venhamos formar alianças. Porque hoje um dos maiores problemas que eu vejo, tipo assim, eu assisti o Rafa, eu falei, poxa, Rafa, me liga, eu quero falar com você. Por quê? Tipo assim, o Rafa consegue uma vaga hoje, aí amanhã ele está precisando, eu consigo uma vaga, e a gente vai um apoiando ao outro. E aí eu vejo muitas pessoas que fazem o trabalho, eles querem fazer carreira solo, só que nós temos que estar ali, ó, os juntos somos mais fortes, nós temos que nos unir, nós temos que estender as mãos, e um está ajudando. Não dá para a gente ficar esperando o que eu quero que o outro faça, vai ter que começar sempre por mim, sabe? Ô, Tânia, sabe o que eu achei interessante o dia que eu fui visitar vocês lá no Amor Exigente? É que, assim, eu faço um trabalho nessa parte mais braçal, né? A pessoa fala, ô Rafa, dá uma ajuda para mim e tal. Aí eu vou lá conversar com a família do adicto, né? Do usuário. Eu gosto de falar usuário porque é o jeito que eu me expresso. Sim. Vocês já falam numa parte mais técnica, adicto e tal. Por isso que eu falo que eu faço um trabalho mais braçal. Aí eu vou lá, converso com aquela pessoa que faz o uso da droga, porque às vezes a família não sabe como chegar nela e convencer ela a ir para a casa de recuperação. E eu que já passei por essa situação, eu sei como chegar nele. Então eu faço esse trabalho mais braçal. E o que eu achei interessante o dia que fui visitar vocês é porque, no caso do Amor Exigente, é a pessoa que ainda não tem um parente, se não tiver um parente que estiver fazendo uso de droga, fazendo uso de qualquer vício que seja, mas a pessoa quer já se prevenir, eu aconselho a pessoa a ir lá visitar o projeto o teu projeto da Tânia, né? Para conhecer um pouco, porque o Amor Exigente, ele trabalha com as famílias também, entendeu? É uma prevenção, igual você falou. Sim. Então, tipo, eu achei legal isso daí, porque eu vi muitas famílias lá que tava ali ouvindo para poder aprender como lidar com o seu ente querido que às vezes está lá e aprende. Eu achei legal isso daí. Você falou de usuário. O que acontece?
a gente fala, quando a gente fala de usuário, a pessoa acha que ela só é aquela que ela só usou, pronto, e acabou, e ela está de boa, você entendeu? Então, por isso que nós falamos do adicto, porque a pessoa, ela se torna um escravo. É escravo daquilo que... Porque a pessoa vira um escravo da droga, entendeu? Sim. O usuário é aquele que... Vamos falar aquele que, digamos, que não tem a predisposição, eles acham que é aquilo. O usuário, ele só vai usar e ele vai parar quando ele quer, entendeu? E, infelizmente, não é essa a realidade. Voltando para essa questão do álcool, que eu acabo pegando pesado nisso aí, é muito interessante, né? Eu estou há pouquíssimo tempo com a Tânia lá no projeto, mas isso contagia, então ela vai me arrastando, né, Tânia? E eu estou cada vez mais dentro, mas é interessante quando chega alguém lá. A gente tem recebido alguns casos, né, de pessoas com problemas com álcool, e a pessoa chega lá para pedir ajuda. Geralmente o familiar vai antes e a pessoa vai depois, né? Sim. O familiar acaba conseguindo levar a pessoa junto para pedir ajuda. E quando a gente fala que o cara é adicto, ele fica muito bravo, né? Ele tem aquele conceito de o outro é nóia, eu não sou. Isso não tem problema. Eles não conseguem entender que isso também é um problema como com qualquer outra droga. Então, eles chegam lá muito bravos com a gente, né, Tânia? Quando a gente coloca Mas é aquilo do Sim. Mas é aquilo que eu te falei, né? Porque as pessoas ainda não entenderam que o álcool, ele também é uma droga. E as pessoas ainda não entenderam que tanto o cigarro como o álcool, eles também são droga. Então, enquanto as pessoas não tiverem esse problema, inclusive, Rafa, o álcool e a maconha são as únicas drogas que geram esquizofrenia. Sim. E aí eu vou passar a bola para o Rafa agora. Você falou que você já fez uso. Sim. Eu conheço essa história porque aquele dia que você partilhou lá e eu estava na reunião. Aí eu venho e te pergunto, qual foi a chave que você precisou virar? O que aconteceu para você falar, eu não quero mais usar? Assim, de forma breve, só para eu poder chegar aqui na minha conclusão. Então, na época eu tinha que fazer uma cirurgia, né? E eu perdi várias oportunidades de fazer essa cirurgia por causa do uso da droga. E o dia que eu fui fazer a cirurgia, quase que eu morri. Eu tive que tomar 12 bolsas de sangue para recuperar o sangue que eu perdi. Tive uma arritmia cardíaca, quase que eu fui nessa. E quando eu acordei ali naquele momento, parecia que Deus tinha enviado aquela médica lá, que a médica ficou na beira do leito ali onde eu estava deitado. Aí quando eu acordei, ela falou, filho, você quase morreu. Você vai continuar usando essa porcaria? Ela falou dessa forma. Aquilo ali, tipo, na hora eu não vi que era ela que estava falando, eu senti que foi Deus que estava falando comigo. Pois é. Naquele momento ali, resumindo, eu decidi parar. A partir do momento que você decidiu parar, você começou o seu processo de recuperação. Você está limpo há quanto tempo? 16 anos. Pois é, mas você quis. Porque antes disso, muitas pessoas, muito provavelmente, disseram para você, para, Rafa, isso não é legal, está acabando com a sua vida. Então, assim, lá quando a gente consegue provar para o cara que ele é adicto, e ele consegue enxergar isso, encontra uma luz no fim do túnel, né, Tânia? Então, talvez essa informação que tivesse que ser dada lá atrás. Porque quando a pessoa já chega nesse ponto, enquanto ela não entender que ela tem esse problema definitivamente, dificilmente ela vai conseguir sair do vício. Sim. E, infelizmente, não é isso que acontece, porque as pessoas têm essa resistência. A história da maconha, por exemplo. Fala pro cara que fuma maconha que ele é adicto. Muita gente fala, eu só fumo um baseadinho de vez em quando. É isso. Eu só bebo só fim de semana. Isso, eu só fumo um cigarro, não sou nem viciado. Mas só que vai passando o tempo. Eu vou contar a história de um cara que conheci na época que eu comecei a fazer o uso da droga. Esse cara, ele tinha um emprego bom, o salário dele era bom. E ele ia no ponto de droga buscar, já buscava um monte. Entendeu? Eu pegava um monte, ele falava, não, vou usar só fim de semana, já pego aquele tanto ali para eu usar no fim de semana, na semana eu trabalho e fico tranquilo. E esse cara sempre que eu via ali, passou mais ou menos um ano. Eu lembro que ele ia lá, pegava um pouco, só usava fim de semana. E ele falava, eu não sou viciado, eu só uso fim de semana, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro. Aí, beleza, passou uns anos. Depois que eu parei, aí eu
Tava trabalhando de motoboy na época. Eu passei assim, olhei e vi o cara deitado lá no chão, num monte de coberto. O cara tava morando na rua, entendeu? Então é só uma questão de tempo para a droga conseguir afundar a pessoa. E ele Não vai existe. sair de dentro desse limbo Quando ele o dia entender que que ele ele precisa tiver de... consciência de que ele precisa. Só que daí é onde entra essa outra parte, né? Às vezes o cara, para ele sair, porque quando o cara ele tá no fundo do poço, às vezes ele já perdeu toda a expectativa, tá, gente? Sim. Se a gente for falar aqui da droga em si, é uma história que a gente fica aqui a noite inteira, né? Mas aí é onde entra a parte novamente da saúde mental. O que acontece em tudo isso? Essa pessoa ela precisa de uma ajuda. Sim. E às vezes tem pessoas que falam assim: ó, eu não gosto da involuntária. Quem não gosta da involuntária é porque não entende de involuntária. Porque quem entende de involuntária vai te falar. Porque quando o cara ele já tá ali, sem expectativa nenhuma, sabe? Quando eu falo o cara, é a mina também, tá sem expectativa nenhuma, que ele vai numa involuntária, que ele é levado à força, né? E que porque quando ele tá ali, o sentimento dele já está congelado, ele já perdeu tudo, já perdeu as expectativas, tal. Quando ele entra numa involuntária, eu falo porque eu tenho uma amiga que eu sei que ela não está assistindo agora, mas ela vai assistir, e ela fala: Tânia, quando eu estava lá, eu só queria que aparecesse alguém e me tirasse de lá. Entendeu? E tem muita gente assim, tipo assim, eu não tenho mais ninguém por mim, então eu vou me afundar. Então, esse é onde a gente entra, para estender a mão para aquele que está na rua, aquele que está precisando de uma ajuda. E para a família, porque a gente tem que preparar a família para ela conseguir entender. Mas o que acontece? Porque geralmente a família não sabe. Como que acontece nesse caso? É onde entra eu e entra o Rafa, e é onde a gente vem falar de saúde mental. É onde a gente passa essa pessoa. Aliás, hoje eu já sou referência, né, de internação, de dependência química, as pessoas já me procuram, que o outro mandou, que o outro mandou, que o outro mandou. No grupo a gente fez uma figurinha, a Tânia te interna, hein? Então, o que acontece? Essa pessoa, eles nem vão mais procurar a família, porque nessas alturas a família já desacreditou, ninguém quer mais acreditou no cara. Então a família está fora nesse momento. Então, o nosso papel é de acolher essa pessoa, levar essa pessoa para um tratamento, e aí, quando ela está lá com uns 15 dias, 20 dias, é que a ficha dela vai caindo e ela vê que ela precisava. Tem pessoas, não, que ela está ali, que ela está legal ainda, que ela está consciente, ela fala: pô, para mim deu, para mim já deu, eu não quero mais. Entendeu? Eu conheço, tem um rapaz que ele deixa eu falar dele, né? Eu ainda pretendo trazer ele aqui. Ele ficou 12 anos na rua. Teve um dia que ele chegou para mim, a gente acolheu ele ficou 2 meses e meio. Com 2 meses e meio, ele falou: pastora, você já fez tudo o que tinha que fazer por mim, agora eu vou fazer carreira solo. Esse cara tá limpo há mais de 8 anos, casou, trabalha, é a coisa mais linda. Mas com certeza isso ajudou muito na parte da ressocialização. Sim, não, também, então, mas ele ficou, a família, 12 anos ele estava na rua, a família não queria saber mais. Sim. Então, 2 meses e meio, ele ficou comigo. Então, depois que ele está lá um tempo, é que você não sabe da história, quando a gente pegou um senhor no Jardim São João, que foi o Tom, que é um grande amigo meu, que começou o trabalho junto comigo, mas o pessoal da Batista, que eu amo, a Denise, o pessoal, tudo que acreditaram no meu potencial e me ajudaram quando eu comecei. E aquele homem, ele estava em estado de rua há tanto tempo que quando eu peguei ele, que eu levei ele para casa, que eu comecei a dar banho nas pernas dele, a perna dele estourou todinha, a gente teve que levar para o hospital, ele ficou no isolamento não sei quantos meses, os bichos já tinham ruído todinho os nervos do pé dele, teve que, primeiro eles debilidaram as pernas dele, amputaram o pé dele, porque os bichos, a gente passou, foi o doutor Getúlio, que eu nunca vou esquecer daquele médico, que foi maravilhoso, ele ficou da meia-noite às 2 horas da manhã tirando o bicho nos pés dele, lá no Hospital Pimentas, e teve que, os bichos já tinham roído o nervo do pé dele, tá? E isso isso eu tenho, todas essas coisas eu tenho fotografada, porque a pessoa não acredita quando a gente mostra. Ele não tinha mais pele, ele só tinha o nervo assim, sabe? E a coisa horrível. E depois de tudo isso, a gente conseguiu achar a família dele, sabe? E assim, mas aí é onde entra a gente. E aonde que está o poder público? Quem que acolheu? Aí depois chega a vigilância sanitária lá e fecha a porta.
Mas aonde que está o poder público para acolher essas pessoas que estão na rua? É só um alberguezinho que dá comida e o cara volta para a rua, só que é muito mais além do que isso. É muito mais além do que isso, sabe? Eu gosto muito tem vários projetos. Eu estava ajudando ali na Casa Amarela, ali em São Paulo, né? Que é ali dentro da Cracolândia. O cara vai lá, ele pega um alimento, ele ouve uma palavra, e dali, se ele quiser internar, ele é encaminhado. Sim. E assim eu estou fazendo, tá? Inclusive, eu quero convidar você, Rafa, para estar participando a partir de sexta-feira, né? A gente vai estar ali com as portas abertas, servindo um alimento. A partir de sexta-feira, eu vou estar ali, servindo um alimento para aquele que precisa, fazendo uma triagem daquele que quer ir para uma casa de recuperação, para uma CT, né? E desde aproveitar que a gente está aqui, e você que puder nos ajudar com alimento, para você que puder nos ajudar com o produto de higiene, a gente vai começar esse trabalho, né? Que esse trabalho já tem uns 4, 5 anos que eu estou ensaiando aí, né? Mas eu creio que tudo é no tempo de Deus, e eu creio que Deus há de me dar força para continuar. A gente já está mexendo com a documentação também, viu? Porque na hora de fazer ninguém faz, mas quando você começa, chega, né? Aí chega... que é mamão com açúcar. Né? Ninguém sabe que não é nada fácil, é dinheiro, né? Que a gente tira dinheiro de onde não tem. Eu estava fazendo um bazar para poder arrecadar dinheiro para fazer os documentos. Isso porque tem meus braços que me ajudam, né? Tem a Dona Maria. Beijo, Dona Maria, sua linda. Linda. Beijo, Dona Maria. A Dona Maria é minha amiga. Beijo, tá? Dona Maria. Minha melhor amiga, Dona Maria. Beijo, Zélia, Bimário, e cada um que tem participado do meu marido, né, em primeiro lugar, né, que tem estado ali comigo, né, me ajudando, que não é fácil, né, ter que dividir a mulher aí com o mundo inteiro aí, né, que a gente nunca está ali, tá? Tem que estar ali correndo junto, né, e não é fácil, e a partir de sexta-feira a gente vai estar fazendo esse trabalho, sabe? E uma observação que eu acho que é muito importante falar, esse engajamento todo da Tânia, que eu estou aqui no tete-a-tete com ela no dia a dia, né? Do Rafa, que eu estou conhecendo agora há pouco tempo, e de tantas outras pessoas, a Zélia, a Dona Maria, o Vimário, o querido. Gente, é um engajamento gratuito. É por querer, de fato, resgatar vidas. 100% de voluntariado, né? Então, você vê as pessoas ali... Todo dia, as reuniões do Amor Exigente, por exemplo, acontecem às quintas-feiras, mas a gente está dentro do projeto o tempo todo, 24 horas, né, Tânia? Sim. Então, sempre tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa para ajustar, e a gente precisa de mais gente que esteja empenhada. Precisa, o apoio da família, né? O meu filho, principalmente o Wendel, né, era o que estava comigo, né, antes. Aí o meu filho, ele, hoje, para ser o grande homem que ele é hoje, né, ele vivia para cima e para baixo comigo, fazendo resgate, entrando em biqueira, saindo de biqueira, fazendo resgate, levando, porque com a gente, assim, qualquer hora que falar, preciso de ajuda, tá ali, né, e tem o Helder, que ele tá sempre ali me dando força, né, toda vez quando eu quero parar, ele tá sempre ali falando, não, mãe, continua. Então, é muito importante, sabe? Sim, o apoio da família, de uma forma ou de outra. A gente acaba, até quem não quer ajudar, a minha filha mesmo, ela não gosta desse trabalho, mas quando a gente faz as coisas, eles são obrigados. O Wesley, esses dias, foi até para a praia com a gente, carregar lá o carro dele, sabe? Lá levar a gente lá. Eu falei, não, preciso do carro, ele tem uma Toro, né? E aí a gente enfiou todas as coisas lá no carro, então... domingo mesmo ele foi para Juquitiba comigo, então assim, às vezes eles acabam sendo alternativa, né? Mas sim, a gente precisa deles, é muito importante ter o apoio da família para a gente estar fazendo esse trabalho, sabe? Dos amigos da família. Tânia, que eu falo lá no grupo e falo em casa também, é que assim, trabalho de formiguinha, né? Então, às vezes, você tem a impressão de que aquilo é uma bobeira. Ontem, meu marido foi até engraçado. Umas 11 horas da noite, eu estava na cama dormir, eu peguei o caderno do Amor Exigente e levei debaixo do braço. Ele falou, será que está endoidando? O que você vai fazer com esse caderno? Eu falei, porque é reunião de Kim, que eu ainda não consegui adicionar os membros novos, porque eu tenho incumbência de colocar no WhatsApp. E eu só consegui pegar no caderno ontem, eu deitei para dormir e estava lá adicionando contato. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é de salvar vidas. Sim. Então, quem não entende, porque só quem sabe o que é o choro de uma mãe, quando vê o filho com a cabeça a prêmio dentro de uma biqueira, só quem sabe o que é uma mãe de ver um filho surtado, quebrando tudo dentro de casa, porque eles perdem completamente a identidade. Só quem sabe o que é ter uma família, ou ver, a gente já perdeu meninos
sabe? A gente já perdeu muitos meninos Tânia, para essa situação. Deixa eu só fazer um agradecimento, né, que é um dever meu. Eu queria agradecer a pastora Néia, né, por sempre ter abrido as portas para mim lá da Casa de Recuperação Guerreiros de Deus. É um lugar que a porta sempre está aberta lá para mim. Eu sou suspeita para falar da Néia, antes de você conhecer. Quando ela começou aquele trabalho, ela me ajudava. Quando eu tinha CD, a Néia já mandou assim um monte de arroz, um monte de coisa. Sim. Néia, se você estiver assistindo, um beijo. Eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, apesar da gente não ter se visto mais, porque a nossa vida é vida louca, né? Corrida, mas né? A gente está sempre... E ela sempre abriu as portas quando eu precisei. Sim. E estou aqui precisando agora, mais do que nunca vou precisar dela, né? Sim. Inclusive, eu vou lá ter que fazer network com ela. E é por isso que eu quero agradecer, né? A Casa de Recuperação Guerreiros de Deus, agradecer o pastor Luiz, o Carlão. E aqui em Guarulhos a gente precisava ter um trabalho igual da Néia. Sim, e ela já está projetando para fazer. E aqui. Lá ela tem o apoio do prefeito, ela tem o apoio de deputado, isso. Assim também, assim como eu estou esperando receber apoio do porque quando ela se empolga assim, eu não sei de onde ela tira tanta energia, né? Ela já se empolgou, ela já está fazendo um projeto novo na cabeça ali. Mas, gente, de toda forma, no grande geral, o que eu posso falar é que somos pessoas agraciadas, a gente tem muita sorte e os bons acabam encontrando os bons. Então, os bons ainda são a maioria, né? Exatamente. Então, a gente tem muita gente boa no nosso caminho, a gente tem que agradecer muito por isso. Não é um trabalho fácil, é um trabalho sofrido, porque a dor do outro acaba sendo sua dor também. Né? Eu, graças a Deus, nunca passei por processo de drogadicção, mas o que eu posso falar é que a gente sempre pode estar disposto a ajudar mais um. A sua partilha aquele dia foi importante para mim, mesmo eu não fazendo parte daquele mundo que você narrou, mas a gente consegue entender de onde vem a dor do outro e até onde você pode ajudar. E a Tânia é essa pessoa que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de brincadeira, não, porque eu acredito que ela não durma, né? Eu acho que ela fica em pé do lado do vaguinho lendo alguma coisa, mandando mensagem, não é possível, porque a pessoa é ligada no 220, né? Mas é com base nisso que a gente consegue acreditar que a gente ainda pode dar continuidade. E já aproveito para agradecer a Tânia, que me abriu as portas desse mundo e que é uma pessoa sempre acolhedora e tem um conhecimento absurdo, né? Imagina, coitada. Então, a gente aprende um pouquinho todo dia. Estou aqui hoje e falei para ela, mas Tânia, eu vou falar do que? Ela falou, você sabe exatamente o que você precisa falar. Porque assim, quando a gente vive, a gente faz um trabalho, a gente não precisa de script, é aquilo que eu estou falando. É porque nós temos horário, né? Porque senão a gente pode sentar aqui, filho, fica aqui a noite inteira, a gente tem muita propriedade para falar do que a gente faz, e quando a gente está aqui hoje, a gente está falando de saúde mental, porque o que eu pretendo mais aqui a gente falar, porque é o caos que nós estamos vivendo, é o que a gente tem vivendo. Eu que moro aqui, você vai ali na Praça do Estela, cada dia tem aumentado o fluxo de pessoas ali naquela praça, e são pessoas até que a gente conhece, sabe? E aí você fala assim, você vai pedir uma ajuda. E se eu chegar hoje, um daqueles meninos chegar ali para mim, né, e falar assim, ai, Tânia, pastora, me ajuda, eu quero uma vaga. Aí eu olho e vou falar assim, eu vou ligar na prefeitura para onde? Para onde que eu vou ligar para o nosso governo? Eu vou ligar para quem? Qual o vereador que vai me ajudar a arrumar uma casa? Será que o prefeito vai conseguir uma vaga para mim hoje? Será que tem uma casa em Guarulhos que vai poder acolher? Não. Quando a gente consegue uma vaga, essa vaga ela vem pela defensoria, porque existe a internação voluntária, que é quando a pessoa quer, tem a involuntária, que é quando a pessoa não quer, que a gente vai lá e pega a força. Se dependesse de mim, eu ia fazer uma ilha de pátios, eu levava todo mundo que quisesse, não quisesse, eu arrastava e levava.
Isso. E aí tem a compulsória, entendeu? E a compulsória é aquela quando vem com ordem jurídica, que geralmente é assim. Ou então, porque quando o pessoal vai lá, no CRAS, CREAS, tal, pedir uma vaga, é muito difícil para conseguir uma vaga. Dificílimo. Dificílimo. Eu tenho muitas mães. Eu tenho um menino que era amigo da gente, que é sobrinho da menina que frequenta nosso grupo, que ele estava esperando uma vaga e ele morreu e essa vaga não chegou. E 2 dias antes dele morrer, ele foi atrás da minha filha que trabalhava lá para me procurar, para me arrumar uma internação para ele. Ele passou mal na Praça do Estela, levaram ele para o HMU e ele morreu de abstinência no HMU, que é uma outra história se a gente for falar. Agora imagina, Tânia, se não existisse o trabalho social, né? Como que seria? E eu acho que é por isso que eu acho que os nossos governos, nossos políticos, eles teriam que ter esse olhar para o nosso trabalho. Sim. Porque o nosso trabalho não é da cesta básica, sabe? Porque cesta básica, você trabalha, você tem vários programas que tá dando dinheiro aí, sabe? Bolsa Família, tal, e que as famílias vão lá e dá para se sustentar, né? Então, o nosso objetivo não é da cesta básica, o meu não é. Ficar, porque eu acho que quando, é lógico, existem casos e casos, tem família que depende da situação, ela chegou numa vulnerabilidade, que ela precisa do alimento, beleza. Só que não é esse tipo de ajuda que eu quero dar, sabe? Sim. É para pessoas que realmente necessitam, porque nós vamos aqui também falar dos nossos idosos que estão abandonados e não têm, como que fala? Casa para idosos, entendeu? Que eu saiba, só tem aqui o Batuíra que está acolhendo, né? Mas também é bem burocrático para você conseguir essas vagas, porque é uma instituição. E por que não ofertar, sabe? Igual o pessoal, igual a Neia tem lá, porque quando a Neia começou aquele trabalho, ela fazia um trabalho de reciclagem lá, foi difícil para ela no começo, eu sei que foi e tal. Só que ela teve ajuda dos governantes ali, sabe? Para poder começar aquele trabalho. E aí também ele teve ajuda para poder ela fazer os documentos. E aqui a gente precisa disso. Tânia, você está falando da realidade de Guarulhos. Eu não sou de Guarulhos, então quando vocês falam esses números assim, eu fico meio perdida. Mas a gente está falando de uma cidade que é uma das cidades mais ricas de São Paulo. É a segunda maior cidade de São Paulo. Né? E você está narrando essa problemática toda em relação à saúde pública, ao serviço de ordem pública. Agora, você imagina quando você vai lá para o fundão. Você imagina quando você vai para um lugar que tem menos recursos. Porque a gente falando de Guarulhos, a gente está falando de uma cidade estruturada, que deveria ser, pelo menos, né? Porque a captação é enorme. Uhum. Né? O cano que entra... O problema são os retrasos, né, Rafa? Exatamente. Mas você imagina quando você vai para um lugar que tem pouco recurso. Quando a gente fala pouco recurso, não é só financeiro, né? É de pouco conhecimento, de pouca cultura, de pouca educação. Por isso que a gente, quando a gente fala da drogadicção, a gente vai para o fundão aí. Antigamente tinha aquela coisa, né? Vou mandar meu filho para o Nordeste porque lá ele vai se recuperar. Você chega, tá pior que aqui. Ó, eu, tipo assim, voltando para um lado aqui, saindo fora um pouco do contexto, eu fiz uma denúncia há um tempos atrás, que aqui em Guarulhos ele estava gastando mais de 1.200.000 com faixas para fazer propaganda de candidatos. Agora imagine esse 1.200.000 ajudando algumas casas de recuperações que tem por aí. Contratando pessoas com conhecimento que vocês têm, pelo menos para palestrar. Quantos psiquiatras daria para contratar com 1.200.000? Entendeu? Porque não é só questão da demora, mas é da qualidade do serviço também, né? Você fala, vai marcar um psiquiatra, tem muita gente, tem pouco médico, demora um século, mas e a qualidade do serviço? Aí, tipo assim, algumas pessoas às vezes reclamam porque tá fazendo essa denúncia e tal, porque tem lado, certo? Só que eu não estou fazendo essa denúncia, não é por causa de lado, é por causa do dinheiro público sendo jogado pelo ralo, entendeu? E daria para ajudar muitas pessoas. Sem falar do adicto, daria para usar também com... E quando a gente fala em saúde mental, tá, Rafa? A gente falou aqui de adicto porque
é um dos casos que mais a gente tem vivido, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, é em um todo, tá? Porque a gente tem as mães atípicas aí que precisavam ser assistidas, porque elas também precisam trabalhar o emocional dela, e eu falo isso como mãe, vó atípica, tá? Sim. E que precisava ser trabalhada, precisava desse respaldo, e eu não vou nem longe, tá, Rafa? Se você olhar, ó, eu tô com nódulos na garganta, que eu preciso de... eu não sei se foi com a Cláudia que eu estava falando outro dia, gente que cuida de gente, né? E que tem hora também que a gente precisava ser acolhida, sabe? Que tem hora também que a gente precisava de um ombro, sabe? E aí o médico falou assim, olha, dona Tânia, você precisa, por mais que você seja essa mulher que você é, essa mulher que você se mostra forte e tudo, mas a gente sabe que por trás disso tem uma mulher que, como toda mulher, tem o seu lado frágil e que você precisa passar com um psiquiatra, sim, e que precisa passar, sim, por uma psicóloga, porque você vai ter que fazer uma cirurgia que talvez, pelo seu caso, você vai ter que usar até uma tráqueo, e que pode, né? E você que trabalha com a comunicação, você que trabalha com a fala, você precisa estar fazendo um acompanhamento agora. Aí você fala para mim, eu estou lá como conselheira lá da saúde, pergunta se tem um psicólogo que eu posso passar. Pergunta se tem um psiquiatra que eu possa passar. Então, quando a gente fala de saúde mental, são assim, ó, N casos, tá? Quem cuida precisa de cuidado também. Sim, então são N casos, sabe? Quando a gente fala da saúde mental, é que hoje a gente falou mais na parte mesmo da dependência química, mas quando a gente fala, é de um modo geral, né? É que a gente teria que horas para a gente ficar aqui debatendo esse assunto, porque são muita problemática qual a gente está vivendo, né? Só que isso daí a gente vai ficar para outro programa, a gente vai voltar, para poder a gente estar trazendo informação, né, para o povo. E aquele que quiser também vir aqui, né, no programa falar, as portas estão abertas, pode me procurar, procura o Rafa, procura a doutora aí, porque aqui no programa a gente pode falar, né? Aqui o número é o 11 960 23 0353, pode procurar, e as portas estão abertas para aquele que quiser vir falar, né? Seja quem for, né? Seja político, seja sociedade civil, porque aqui a gente pode falar. E desde já, doutora, eu quero te agradecer, né, por estar aqui. Essa é uma primeira de muitas que você virão, né, se Deus quiser. Rafa, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui. As portas estão abertas, tá? No dia que você quiser também, usar o Pode Falar para poder trazer algum dos seus meninos que você já levou, traga eles aqui também para poder estar aí partilhando, podendo falar, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Rafa. Posso fazer um chamamento? Acho que a Tara sempre faz para falar no final. Vou chamar, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Quem quiser procurar o nosso grupo de Amor Exigente, entre em contato com a Tânia. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião bem gostosa, se torna uma família. A pessoa chega lá com a sua problemática e consegue sair um pouco mais leve, cada vez melhor, né, Tânia? E a qualidade de vida. Né? Exatamente. E seja lá qual for o seu problema, se você é o problema ou se você está envolvido no problema, se o problema é um familiar seu, a gente está de braços abertos para você. A gente até raspou o Rafa, né, Rafa? Claro, tá? E é para quem tem problema de depressão, suicídio, né? E assim por diante. É um grupo de auto e mútua ajuda. Isso mesmo. Sim. É um grupo... O seu grupo está de parabéns, Tânia. Obrigada. Porque eu gostei no dia que eu fui lá, porque eu vi pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra amiga ali de outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Igual o seu caso. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, não tinha... Não era um grupo que tinha só pessoas adictos, né? Uhum. Tinha um grupo que tinha pessoas que precisavam de ajuda, que são os parentes dos adictos que sofrem mais do que todos nós temos um problema. Sim. E todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de informação. E fica aí a dica, porque hoje 45% das mulheres, elas estão doentes emocionalmente. E todas as mulheres precisam ser assistidas. Eu não digo que os homens, que os homens mais, né? Eles acham que não, mas todos nós precisamos de acompanhamento. Ô, tá? Tânia, por falar em dicas, vou dar só uma dica para as pessoas que gostam de tá julgando as outras, é que isso aqui está entalado aqui já há muito tempo. Eu lembro que quando eu estava nessa situação aí,
Às vezes eu passava na rua, eu ouvia pessoas falando, esse daí não passa do fim do ano. E aquele negócio ali doía em mim, entendeu? Que eu falava, eu vou passar no fim do ano, eu vou passar. E eu passei, graças a Deus. Graças a Deus. E depois que eu passei dessa situação, essas mesmas pessoas que falavam isso daí, às vezes os filhos estavam na situação que eu estava lá naquele tempo, lá atrás. Então, tipo, é uma dica, nunca julga ninguém, porque você não sabe, se você tiver filho, tiver qualquer parente, pode acontecer. Então, não julgue as pessoas, entendeu? Tenta ajudar, não julgar. Gente, muito obrigada. Para você que vai assistir esse programa, uma boa noite, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada a cada um. Muito obrigada, gente. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos.